Irmãos e irmãs, hoje quarta-feira, dia 22 de julho, hoje nós celebramos o dia de Santa Maria Madalena, que foi injustamente chamada de a prostituta, confundida com uma prostituta. E o que não é verdade, houve uma grande confusão, porque o nome Miriam, Maria, a tradução, era um nome muito comum, assim como José, né? Então, se teve uma grande confusão de interpretação ao longo dos séculos, onde se confundiu Maria Madalena com Maria, aquela que lavou os pés de Jesus e enxugou, ou seja, aquela que tinha sido uma prostituta. Tanto que, eu não me lembro agora qual foi o Papa, não sei se foi Paulo VI, ele reabilitou essa condição de Maria Madalena, dizendo que foi um erro de interpretação ao longo dos séculos. Portanto, Maria Madalena, discípula fiel, ela não era uma prostituta, ela era uma seguidora de Jesus. E o texto de hoje é do Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 1 ao 2 e do 11 ao 18, que nos diz o seguinte: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho dessa festividade, dessa memória de Maria Madalena, é o evangelho onde revela que ela foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. E é algo importante, ela não o reconhece, porque o corpo do ressuscitado era um corpo espiritual. Ao mesmo tempo que se torna um corpo visível, ele também é um corpo espiritual. Segundo aspecto, Maria reconhece Jesus pela voz. Maria, mestre. Jesus é reconhecido pela voz. Aqui faz uma referência ao texto do Evangelho de João, capítulo 10, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me reconhecem pela minha voz. Segundo aspecto, terceiro aspecto, a fidelidade de Maria Madalena. Ela é uma discípula fiel. Depois da morte do Senhor, ela se dirige ao túmulo onde ele está enterrado, para poder rezar por ele. É interessante esse aspecto de que as mulheres, na época de Jesus, e lembremos que a sociedade judaica era uma sociedade patriarcal, onde os grandes mestres não acolhiam discípulas, eles acolhiam discípulos, mas não discípulas. Jesus em nenhum momento fez essa distinção. Com ele caminhavam homens e mulheres. Todos eram membros da grande família de Deus. E Maria Madalena era a grande discípula fiel do Senhor. Tanto que ela se fez presente em eventos marcantes. A cruz, a descida do corpo da cruz. Ela é a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Ela corre para anunciar aos discípulos que o Mestre tinha ressuscitado. Portanto, ela faz parte deste processo de revelação de que aquele Filho de Deus, o escolhido, o Messias,
ressuscitou. Ele venceu a morte. Outro aspecto, o Evangelho de João, na minha opinião, e de outros autores bíblicos, exegetas, né? Na verdade exegetas, interpretadores das Escrituras, vem o Evangelho de João como o Evangelho onde a figura feminina é extremamente importante. Textos confirmam isso. As bodas de Caná, o encontro com a samaritana no poço de Jacó, Maria Madalena, as mulheres são figuras extremamente importantes no Evangelho joanino. Há alguns estudiosos que vão dizer, inclusive, que o Evangelho de João, provavelmente a comunidade joanina, ela tinha na sua liderança mulheres. Aqui é uma suposição, porque diferentemente dos evangelhos sinóticos, as mulheres são também personagens muito importantes ao lado de Jesus. Como eu falei, bodas de Caná, Jesus ouve a mãe. No discurso com a samaritana há um diálogo e o texto fala que o homem não poderia se dirigir à mulher. É interessante, Jesus coloca no mesmo nível a mulher e o homem dialogando. E o famoso texto de hoje, né, que nos apresenta Maria Madalena como aquela que é a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Maria, não me retenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Quer dizer, ele sobe para o Pai e depois ele retorna para encontrar os seus discípulos. E a primeira que ouviu foi Maria Madalena. Por isso é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa extremamente importante. E as mulheres no Evangelho joanino são personagens muito importantes, no mesmo nível dos discípulos, na história que é contada sobre a vida de Jesus na ótica joanina. Maria Madalena, sem dúvida nenhuma, foi uma mulher de fibra, foi uma mulher que se esforçou muito para seguir Jesus. É um exemplo para todos nós também de discipulado. Ela mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, ela seguiu Jesus até o túmulo, né? E isso a levou à recompensa, poderíamos dizer assim, entre aspas. Ela foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Portanto, que olhemos para o exemplo de Maria Madalena e que possamos ser discípulos tão fiéis quanto ela na nossa caminhada com Jesus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.